Olá, me chamo Josimar, faço parte do Ministério Geração Jesus Cristo, o único ministério sobre a terra qual prega a verdade de Jesus Cristo, através do sacerdócio Elias, o pastor Tuperani. Venho falar um pouco sobre menor idade penal, de 16 anos, que isso já está sendo debatido já há alguns anos, se o jovem adolescente a partir dos 16 anos vão responder a crime penal como um maior de 18 anos também, Então primeiro, o que a população acha? Eu estive vendo, mais de 90% da população apoia isso. Mais de 90% da população querem sim a redução da menoridade penal. Eles querem, Eles querem por quê? Porque tem crianças menor de idade cometendo estupros, cometendo roubos, seguido de mortes, que a maioria são crimes hediondos, que são esses crimes mais que relacionam a mortes, E a maioria deles são cometidos por jovens com 16 anos, Quem tem menor de 18 anos fica em faixa de 16 e 17 anos, porque as próprias pesquisas dizem que mais ou menos 1%, isso que eles falam, mas eu acredito que é muito mais do que isso. Eles dizem que 16% desses crimes, hediondos, eles são praticados por menores entre 16 e 17 anos, não abaixo disso. Abaixo disso, é mais furtos, tráfico de drogas, É mais esse tipo de crime. Mas com 16 anos adiante, já é cometidos crimes mais como estupros, como sequestros, São roubos seguido de mortes. São esses crimes mais absurdos que nós vemos. Então o que acontece? Eles já são responsáveis por que eles falam, eles já são responsáveis por que eles fazem e atitudes deles. E muitos dizem que eles não pensam porque devido a ser tão jovens, não pensam nas consequências. Que se dane as consequências vão pagar depois sim, porque eles fizeram, Eles têm uma coisa que é a consciência deles. É uma coisa que o próprio Deus nos deu, a consciência, saber o que é certo e o que é errado. O ser humano já tem isso dentro de si. Como a gente não pode identificar uma criança, quando a gente instrui uma vez, a gente fala, não faz isso porque isso é errado. Quando tem criança que não faz, mas ela pensa duas vezes antes de fazer. Se eu fizer isso, é tanto que as crianças fazem, mas ficam olhando para o lado, será que tem alguém me vendo? Mas sabe que é errado. É assim que acontece com esses desgraçados, desses filhos de uma puta, desses garotos que de menor de idade, se escondem, como vi uma coisa linda que eu vi, os criminosos que disfarçam, eles são criminosos que se disfarçam de menores de idade, Mas na verdade eles são criminosos como qualquer outro. Eles têm noção do que são certo e do que é errado. Eles sabem do que pode e não pode ser feito, Então eles têm que pagar por isso sim. Esses menores que andam com arma, afligindo pessoas que vão trabalhar e voltar com arma, assaltando dentro de ônibus, que a maioria dos casos que hoje em dia é tudo menor de idade. Eles são presos, sabe o que acontece? Na verdade eles não são presos, eles são detidos. Eles não podem ser presos como criminoso. Eles são detidos como infrator. E quanto tempo eles ficam de prisão? Eles ficam no máximo 3 anos, 2 a 3 anos. Mas isso na lei, no artigo 121 do Código Penal. Mas na verdade eles não ficam 2 a 3 anos. Eles ficam na verdade na casa, na Fundação Casa ou na FEBEM, uns troços desse aí, umas merdas dessa aí, que ficam de 6 a 9 meses detido. Porque depois são soltos e praticam o quê? As mesmas merdas que fizeram. Tanto que são pessoas que são presos, e quando você vai ver a ficha criminal deles, eles estão com 5 passagens, 6 passagens pela polícia e estão soltos. E já vi vários depoimentos de policiais que eles não podem fazer porra nenhuma, porque a porra do juiz, a porra do defensor lá das desgraças, o que eles fazem? Eles falam que é menor, não pode, tal, o caralho a 4, que não pode, a porra do menor desse que mata, estupra, a porra do familiar, o pai de família, e faz essas porra desse, aqui, olha só, estupro, latrocínio,
sanguíneo, né? As porra que o seguido roubo, seguido de morte, caralho a quatro que fazem isso, né? Com brasileiro, com um pai de família que roubam. Que eles matam e roubam, né? Então eles têm que pagar sim, menor idade tem que ter. Mais de 90% dos brasileiros tem apoiado isso, mas a gente não pode depender de político, de Planalto, de caralho a quatro para poder aprovar leis de porra nenhuma. Quem tem que aprovar leis somos nós. Então vamos nos levantar assim. Aproveita, brasileiro, que olha esse vídeo, vê que eu estou também mais desses 90% de brasileiros, né, que apoiam isso, que apoiam que tem que ser sim a menor idade penal para 16 anos. Tem também, na verdade, menores de bem 16 anos também cometem isso, mas a maioria está entre 16 e 17 anos que comete esses crimes. Tem menor de 12, 13 anos que também comete crimes absurdos, né? Mas quer dizer, na Inglaterra, a menoridade penal é com 10 anos de idade, né? E a gente está lutando aqui para ser com 16. Então tem que ser reduzido sim a menoridade para 16 anos, para que esses menores desgraçados, servo do diabo também, né, que estão lá no morro, estão usando com as armas na mão, botando a arma na cara dos outros, desce pro asfalto, como é que diz, e bota a arma na cara do fulano, do ciclano, né, do pai de família com criança dentro do carro e cometem diversos crimes bárbaros. Então eles têm que pagar, porque a lei não está funcionando, né, a lei não está funcionando contra esses menores, que eles fazem isso, eles são presos, né, presos entre aspas, que eles são detidos. Se usar que eles falam que são presos é até absurdo, e não pode falar que é criminoso, né, mas é apenas um jovem infrator da lei, é uma criança indefesa que não tem recursos e não tem como escolher outro caminho, não tem outro caminho, outro cacete. Eu com 16 anos já comecei a trabalhar, eu bem antes disso já sabia o que era certo e era errado, né? Não precisava, eu tinha meus pais para poder me orientar, mas a própria natureza do ser humano sabe o que é certo e o que é errado, né? Porque o próprio Deus deu esse atributo pra gente, que é a consciência da gente. Então é isso, é um vídeo breve, curto, que eu não posso me estender muito, né? Mas eu espero ter nesse pouco de espaço, passar um pouco, né, da revolta. E lembra, pessoal, mais de 90% da população está apoiando isso, querem realmente também isso, mas nada acontece porque estão dependendo de voto da primeira instância, da segunda instância, do caralho a quatro, da porra dos Planalto lá, dos filhos da puta do diabo lá, daquele lugar lá, onde fazem lei do Planalto, né? Mas quem manda a lei somos nós que regemos essa lei. Então que esse vídeo espalhe, que as pessoas possam entender que quem faz lei somos nós. E o jovem com 16 anos, 17, sim, já tem muita noção mesmo do que o que é certo e o que é errado. Os com 10, 11, 12 já tem noção, já sabem disso. Mas os com 16, 17 já cometem coisa pior, que é matar, roubar, né? E eles matam mesmo, e fazem estupro e coisas absurdas. Então que assim seja, e muitas verdades ainda virá. Mesmo que o meu sangue seja derramado, não me calarei. É melhor viver com a verdade, né? Morrer com a justiça, do que viver como covarde, mas com a mentira. Então é isso.